Os irmãos podem sentar. Bem, glória a Deus. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Paulo. Grupo de louvor. Muito obrigado por esse tempo. E por todos vós, que fazem parte do coro. Graças a Deus por isso. Pena não podemos ouvir as vozes daqueles que estão lá em casa. Estava aqui a esquecer de chegar mais para frente, equipa técnica. Então, é uma bênção. Há uma semana ou duas, estava a comentar com alguém o tanto que estávamos a sentir falta do nosso culto na praia, celebração na praia, que há 2 anos ainda fizemos, mas o ano passado não foi possível e este também não é? E nós começamos a entreter a ideia de talvez fazermos um pequeno grupo, estarmos ali mais cedo e depois logo a conversa foi se desenvolver. Depois não podemos deixar de tomar o pequeno almoço, não é? E eu falei, agora que já está a começar a ficar mais complicado, não é? Quer dizer, nós fazemos... Eu sei que amanhã as coisas já começam a desconfinar mais um bocadinho, mas hoje na véspera não seria muito bom nós aparecermos na telejornal à noite, não é? Aparecer lá um grupinho de pessoas na praia logo de manhã e depois aí todos estão a tomar um pequeno almoço juntos. Então, pronto, aguentamos-nos e estamos agora na expectativa para o próximo ano celebrarmos a ressurreição de Cristo juntos na praia, ali, na praia do Moinho, acho que é o nome dela, aqui em Carcavelos, juntamente com muitos irmãos de muitas outras igrejas aqui ao longo da linha. Ficamos nessa expectativa. É um dia especial e eu gosto de dizer sempre às pessoas com quem me encontro neste dia, Cristo ressuscitou. Amém? Aleluia! Não é? Entre os ortodoxos, a tradição ortodoxa, este domingo da ressurreição, eles cumprimentam sempre, um diz Cristo ressuscitou e o outro responde sim, ressuscitou. Então é um cumprimento muito simples que todos têm entre si no domingo da ressurreição e eu acho que faz todo sentido. Neste domingo da Páscoa, diferente de muitos outros, eu decidi falar sobre não só a ressurreição, mas também a morte de Cristo. Quero falar sobre os 2 temas de uma forma a melhor possível, não é? Falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus, o Cristo, o Rei ungido, o Messias prometido por Deus. Amém? E para isso eu queria convidar para abrir em Atos capítulo 8. Vamos começar aqui com um texto em Atos 8, versículos 30 a 35. Se puderem abrir comigo aí em casa, no telemóvel ou na Bíblia em papel. E aqui também, onde estiverem no carro, vamos abrir em Atos capítulo 8, versículos 30 a 35. Dar também as boas-vindas aos nossos visitantes. Temos aqui no culto presencial pessoas que nos visitam pela primeira vez. É uma alegria tê-los conosco. E também a Cida, que normalmente não pode vir ao domingo, mas está conosco, é uma alegria. E assim todos os nossos visitantes que podem estar aqui, a Aparecida e os outros visitantes que puderem estar conosco. É uma alegria muito grande celebrar este dia convosco. Ali atrás também temos várias pessoas que aproveitaram então este domingo de Páscoa para estarem conosco no nosso culto presencial. Então, passo a ler em Atos capítulo 8, começando no versículo 30, nós lemos assim: Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. Atenção. A passagem da Escritura que estava a ler era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Começando por esta passagem da Escritura,
anunciou-lhe a Jesus. E nesta manhã, começando por esta passagem da Escritura, eu pretendo também anunciar Jesus a todos quantos puderem ouvir a minha voz. Pai de amor, nós pedimos, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Nós queremos anunciar Cristo, queremos celebrar a Sua ressurreição e anunciar Cristo também àqueles que ainda não o conhecem pessoalmente como seu Senhor e Salvador. Pedimos que Tu nos ajudes nessa tarefa. Nos ajudes também a celebrar, ó Deus, de forma digna. Nós pedimos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. De facto, o texto que estava a ler, o eunuco, e que Filipe ajudou a interpretar, a perceber, está em Isaías, capítulo 53. São os versículos 7 e 8 de Isaías 53. Faz parte de um dos 4 textos messiânicos que existem no livro do profeta Isaías. Trechos assim, com vários versículos, onde o autor, inspirado por Deus, fala sobre o servo sofredor, fala sobre o servo do Senhor, que de facto é o Messias prometido. Não é? Então faz parte de um dos 4 e está em Isaías 53. E o que nós vamos ver em Isaías 53, por exemplo, o versículo 5, ele fala assim, reparem bem, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fala sobre a morte expiatória de Jesus Cristo, que a morte expiatória era absolutamente necessária, era indispensável até. E vamos falar um pouco sobre isto antes de falarmos sobre a ressurreição. Pergunto, tem tido a oportunidade de ler Isaías 53 recentemente? Isaías 53, sim, algumas pessoas dizem sim, outros talvez nem tanto. Vamos abrir lá, Isaías capítulo 53, e vamos ler alguns versículos. Isaías 53. O mesmo texto que o eunuco ia lendo e que Filipe explicou naquele dia em Atos, que nós lemos em Atos capítulo 8. Isaías 53. Vamos começar com o versículo 2 antes. No final do capítulo 52, começando ali no versículo 13, fala assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. No conjunto de Isaías 53, nós começamos a perceber que isto é uma referência ao Messias que viria e o prometido de Deus, e daria a sua vida, não é? Este corpo, a sua aparência, o aspecto completamente desfigurado, faz-nos lembrar de facto do que aconteceu antes da crucificação e mesmo durante a crucificação. Não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de ver um filme de Mel Gibson chamado A Paixão de Cristo. Se não viram, talvez ouviram falar. A menos que tenham nascido depois de 2004, não é? Sejam muito jovens e ainda ninguém lhe chamou atenção para isso, não é? Mas é um filme muito gráfico sobre a paixão de Cristo, sobre aqueles dias anteriores à sua crucificação e à própria crucificação. É muito forte, é muito violento nós presenciarmos a forma como Jesus foi, de facto, torturado até a morte e morte de cruz. Eu recebi, durante esta semana, de vários amigos, recebi pequenos clipes de 1 minuto, 2, 3, com exatamente as partes mais próximas, não é? Falando sobre isso. Então, para lembrar da morte de Cristo, da paixão de Cristo. Então, isso é uma coisa que está por aí e dá-nos uma pequena ideia da brutalidade da tortura que foi exercida contra Jesus naquele dia. Então, esse versículo está a falar sobre isso. O seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Mas vamos continuar no capítulo 53 agora, versículo 3, ele continua dizendo, versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado,
e dele não fizemos caso. De facto, as pessoas em geral, naquele dia, naquela hora, não fizeram caso. Desprezaram completamente aquele que estava a ser torturado até a morte e morte de cruz. Mas os versículos 4 a 8, então fica cada vez mais gráfico e específico. Eu quero fazer lembrar que este texto de Isaías foi escrito 800 anos antes de Cristo. Então, muitos anos antes, alguém está a escrever, inspirado pelo Espírito Santo, a imaginar uma situação que ainda não tinha presenciado, está a falar sobre o servo sofredor, o servo do Senhor, e reparem como as coisas vão se encaixando perfeitamente naquilo que nós conhecemos acerca do sofrimento e da morte de Cristo naquela sexta-feira. Então vamos continuar no versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Versículo 9. Reparem, que interessante, versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Não é interessante? Ele, de facto, morreu entre criminosos. Nós sabemos isso. E qual era o destino, qual era o que se esperava de uma pessoa que morreu entre criminosos, tida também como criminosa? Seria até aí o funeral de criminoso, não é? Seria o natural. Mas os 4 evangelhos contam-nos sobre uma pessoa, uma figura chamada José de Arimateia. Todos os 4 contam essa história, Mateus, Marcos, Lucas e João, de que um homem, José de Arimateia, rico, que tinha um jardim ali perto e um túmulo que nunca tinha sido utilizado, pediu o corpo de Jesus e preparou e colocou no seu próprio túmulo, no jardim que era a sua propriedade pessoal. Então ele que tinha como esperado um funeral de criminoso, ele foi enterrado entre os ricos, não é? Numa propriedade de um rico. É isso que diz o versículo 8, 9, muitos anos antes, sem sequer saber de nada dessas coisas. E continuando então no versículo 11, vamos ler agora a partir do versículo 11 e 12, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. 2 vezes nesses versículos fala que ele levou sobre si. É uma referência sobre exatamente essa ideia da morte expiatória. A morte, o que significa uma expiação? Significa no lugar de outra pessoa merecia morrer. Outras pessoas mereciam morrer. Nações inteiras, povos inteiros mereciam morrer. E ele foi para o meu lugar, levou sobre si o meu pecado, o nosso pecado, o pecado do mundo. Foi uma morte expiatória, uma morte de substituição, uma entrega no lugar daqueles que de facto deveriam morrer. Jesus faz uma referência a isto em Lucas 22. Lucas 22, faça um apontamento para ver depois. Lucas 22, 37, Jesus fala assim: digo-vos que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado. Está ali o versículo que nós acabamos de ler. E com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. No outro lugar, em Marcos 10, 45, ele fala assim: o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir, referindo-se a si próprio, e dar a sua vida em resgate de muitos.
Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, em substituição, por expiação, em resgate de muitos. Portanto, a morte expiatória, ela é necessária para haver vitória e para haver resgate. Era necessário para haver vitória e resgate. Vitória sobre a morte e o resgate de muitos que deveriam, que mereciam a morte e que não teriam que morrer eternamente graças à sua morte no nosso lugar. Os 4 evangelhos recordam Jesus a falar nisso. Mas vamos ver o que o João diz, o apóstolo João, na sua carta. 1 João 2,2. Apontem para ver depois. 1 João 2,2. Ele escreve assim: Jesus é a propiciação. Propiciação é para tornar propício. Ele é a propiciação, é a substituição, é a expiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus é a propiciação, a expiação, a substituição. Pedro expressou-se assim em 1 de Pedro 1, 18 e 19. Apontem, por favor, 1 de Pedro 1, versículos 18 e 19. Ele diz assim: não foi com coisas corruptíveis como a prata ou o ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Faz lembrar alguma coisa? A vã maneira de viver que por tradição recebemos dos nossos pais. Estou me referindo a pais, avós, bisavós, não é? Gerações e gerações. Fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais. Não foi por coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Alguns dos versículos mais conhecidos acerca disso foram escritos pelo apóstolo Paulo. Um deles está em Romanos 6, 23, onde nós lemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Reparem, o salário do pecado é a morte. Quem peca merece morrer. Esse é o salário. Quando nós trabalhamos para o pecado, nós recebemos o salário que é a morte. Isto é a lei natural. Este é o salário. Mas por Cristo Jesus, então, nós podemos receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Aos Coríntios, ele escreveu no capítulo 5, 14 e 15, ele escreveu assim, 2 Coríntios 5, 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram com ele, não é? E Cristo morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aquele que por eles morreu, mas ele não ficou na sepultura. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Sim, é a ressurreição que completa a obra de Cristo. A morte expiatória de Cristo era essencial, necessária, indispensável para haver vitória, para haver o resgate da minha vida e das nossas vidas. É indispensável. Mas é a ressurreição que completa a obra de Cristo. E Paulo fala bastante sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15. Podem depois fazer a leitura de todo o capítulo. É um capítulo fantástico sobre a ressurreição. Mas eu vou ler o versículo 14, fala assim: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa proclamação e vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, eu estar aqui a pregar e nós acreditarmos, é vão, é inútil. 1 Coríntios 15, versículo 14. Depois no versículo 17 ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram ou morreram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Está em 1 Coríntios 15, versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo não tinha mais pequena dúvida. Convicção total. Cristo ressuscitou dentre os mortos.
Eu li esta semana, em preparação para falar convosco nesta manhã, eu li um artigo de Josh McDowell. Josh McDowell é uma pessoa que ao longo de décadas já, ele tem escrito muito sobre isso, a defesa da fé, da Bíblia, da ressurreição, a explicar como há provas suficientes de que de facto tudo isso é mesmo verdade. Há um livro fantástico dele escrito Evidência que exige o veredito. Não é? Exige o veredito. Há evidências que exigem mesmo que nós demos o veredito, certo ou errado, verdade ou mentira, e pronto. Ele escreveu esse livro e depois muitos outros. O que é interessante, eu já tinha lido muitas coisas dele, sobre ele, e tinha me escapado um detalhe, que esse livro começou quando alguém disse assim, olha, veja as evidências da ressurreição de Cristo. E ele falou assim, isso não existe, mas já que estão a desafiar, eu vou ver as evidências de que ele não ressuscitou, que isto é completamente impossível. E começou a estudar, não é? Escritos antigos, coisas escritas na época de Jesus, poucos séculos depois, e a vida de pessoas que entregaram, que morreram, defendendo esta tese, não é? Esta verdade. Então ele começou a estudar isso tudo. No processo, ele converte-se, ele vê a evidência tão grande de que Cristo não só morreu, mas também ressuscitou, o túmulo estava vazio e ele ressuscitou, que a única coisa que eu posso fazer é receber Cristo como Senhor também da minha vida. Então, um livro que tem ajudado muitos cristãos a defenderem a sua fé, a explicarem a sua fé e sobre a ressurreição, e começou a ser escrito para destruir a fé. Para destruir, porque certamente não poderia haver prova nenhuma. Eu tenho esse artigo, está em inglês, infelizmente, posso partilhar com alguém, com quem pedir, pode pedir a Tatiana, ou então mandar aí no Facebook o seu pedido, e eu posso enviar pelo WhatsApp, ou da forma como entender. Eu tenho também uma cópia do livro, mas esse eu não posso mandar, eu posso emprestar, não é? Se prometerem devolver, não é? Então, mas as evidências internas e externas da ressurreição de Cristo são enormes. São enormes. E nós não vamos agora investir o tempo nisso, porque eu tenho outras coisas para vos dizer nesta manhã. Mas há evidências enormes, tanto internas, dentro da Bíblia, como também algumas externas, coisas escritas e que aconteceram na mesma altura. Nas últimas semanas, tanto eu como o Daniel Bin, nós temos falado sobre o Messias prometido e o Messias rejeitado. E Jesus exaltado está agora sentado à destra de Deus, provando ser Ele o Senhor, o Cristo, o Rei ungido, o Messias prometido por Deus. Amém? Ele provou isso. A pedra principal, a única fonte de estabilidade em meio ao caos. Não somente o caos que nós vivemos em 2020 e 2021, mas todas as crises e o caos que sempre existiram ao longo da história da humanidade. Mas que diferença faz isso na minha vida? Na prática mesmo. Jesus, que completou a sua obra na ressurreição e cumpriu as profecias e venceu a morte, que diferença na prática isso faz na minha vida? Pronto, mesmo que se prove que o mais certo é que Cristo ressuscitou, que diferença faz isso na minha vida? Então, algumas coisas. Primeiro, a Bíblia diz que nós temos um advogado à direita de Deus, o próprio Jesus Cristo, não é? Que nos defende como resultado do nosso arrependimento e do perdão que Ele nos tem concedido. Amém? A Bíblia diz que nós temos em todas as coisas comunhão com Jesus, por estarmos identificados com a sua morte e a sua ressurreição. Temos comunhão com Jesus em todas as coisas, para bem e para mal. A Bíblia diz que nós temos poder pelo Espírito Santo, que nos capacita a partilhar a boa nova do Evangelho com aqueles que estão à nossa volta, familiares, vizinhos, desconhecidos até, colegas de trabalho. Temos poder pelo Espírito Santo que nos capacita a partilhar a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Temos uma esperança viva, convicção mesmo, de sermos também ressuscitados e vivemos eternamente com Cristo. Jesus disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Queridos, neste dia, domingo de Páscoa, é importante nós sabermos que a nossa fé se fundamenta em evidências históricas irrefutáveis. É só estudar. Tenta provar o contrário. Provavelmente vai acontecer o que aconteceu com Josh McDowell, com Lee Strobel e muitos outros. Tenta provar o contrário. Ou a pessoa desiste porque está a ficar complicado, ou então ela reconhece que de facto as evidências históricas são irrefutáveis. A nossa fé se fundamenta em profecias que se cumpriram exclusivamente na pessoa de Jesus. Não se cumpriram em mais ninguém. A nossa fé fundamenta-se também no testemunho de milhares e milhares, milhões de pessoas ao longo dos séculos que tiveram as suas vidas transformadas a partir do momento que depositaram a sua fé em Jesus Cristo, na obra de Cristo, no plano de Deus para a sua salvação, na morte expiatória e na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Milhares de pessoas, milhões até, que têm as suas vidas inegavelmente transformadas. Muitos que nós conhecemos. Graças à ressurreição, Jesus está entronizado. Graças à ressurreição, nós temos poder para viver neste mundo caótico e perdido. É graças à ressurreição. Paulo escreveu aos Coríntios, primeiramente, antes de tudo aquilo que eu possa dizer, mais importante, eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não há mensagem mais importante do que essa, de que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, segundo as promessas, segundo as profecias, Ele cumpriu. É isso que nós celebramos nesta manhã. Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Mas pode haver entre nós aqui, presencialmente, ou também ao ouvir, aí em casa, no carro, em algum lugar, alguém que precisa ainda dar um passo mais seguro nessa direção. E nesse caso, o convite de Jesus, neste dia, é nós nos arrependemos de uma vida separada de Deus. Uma vida em que temos escolhido não ligar a Deus, sermos indiferentes ou até mesmo rejeitar. Arrependemos de uma vida separada de Deus. Em seguida, nós reconhecemos Jesus como Senhor. Paulo escreveu assim aos Romanos: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessar com a boca ao Senhor Jesus e no coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Arrependidos de uma vida separada de Deus, reconhecer Jesus como Senhor, Senhor absoluto da sua vida, e crer na obra completa de Cristo, tanto na morte no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar, na morte expiatória, como também na sua ressurreição. E se ainda não deu esse passo, Cristo nos convida para nos identificarmos com a sua morte e a sua ressurreição nas águas do batismo. Então, neste dia, o convite está feito. Jesus nos convida a celebrar com Ele e com o seu povo a sua ressurreição. E ao mesmo tempo, se ainda não o fizemos, colocar a nossa vida nas suas mãos, para que Ele realmente dirija os nossos passos. Vamos orar por alguém que neste momento, porventura, está a fazer uma decisão muito importante na sua vida. Pai, nós queremos agradecer-te pela tua palavra. Agradecemos-te por Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo Messias prometido, que veio, Deus encarnado, Deus feito homem, viveu a nossa vida, porém sem pecado. E por isso foi a oferta perfeita. Por isso pôde ser a substituição. Por isso a sua morte é eficaz no meu lugar e no nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, pela morte de Jesus na cruz do Calvário, para que, ressuscitado,
pudesse oferecer vida e vida em abundância a todos quantos creem na obra de Cristo, na sua obra. Pai, muito obrigado. Obrigado pela ressurreição que celebramos neste dia. E agora, todos aqueles que estão a fazer uma decisão, alguma decisão que envolve arrependimento, que envolve reconhecimento de Jesus, que envolve crer, que envolve identificação com Cristo, Deus, nesta hora, nós pedimos que Tu continues a falar, gentilmente, suavemente, a convencer e a transformar as nossas vidas. Nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Neste dia, todos os que puderam ouvir esta mensagem, que estão conosco, seja aqui, seja em casa, onde estiverem, e tiverem feito uma decisão, não deixem passar a oportunidade de expressar a sua decisão a Deus e também a alguém que está ao pé de si. Procure-nos, não é? Nós podemos ser alcançados através dos números que foram publicados e através do Facebook. Também nós temos muito prazer, imenso prazer em falar convosco. Que Deus abençoe. Feliz dia de Páscoa, domingo de Páscoa, e que tenhamos um ano, não é? Daqui para melhor, com a ajuda de Deus, não é? Mas mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à crise, nós temos poder para viver, porque Cristo ressuscitou. Aleluia.